Então hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo novo, nós vamos falar sobre a tabela periódica, né? Esse é o nosso novo conteúdo. Um pouquinho de história sobre a tabela periódica, então, inicialmente, por volta de 1800, os cientistas já contavam com um número razoável de elementos químicos conhecidos, em torno de 60 elementos já eram conhecidos, né? Hoje nós temos 118 elementos reconhecidos pela IUPAC, dos 121 que fazem parte da tabela periódica. E com esses 60 aqui, então, já nessa época sentiu-se então a necessidade de organizar esses dados de maneira funcional, ou seja, deixarem uma tabela padronizada para que todo mundo pudesse utilizar. Então os cientistas perceberam que muitos elementos químicos apresentavam propriedades semelhantes e que poderiam agrupar esses elementos de acordo com a semelhança dessas propriedades. Dessas tentativas surgiram os primeiros modelos de tabela periódica. Muitos trabalhos importantes foram feitos nessa época, mas foi Mendeleev quem construiu a tabela periódica como conhecemos até hoje. Então seria essa tabela periódica aqui, né, que é a tabela que a gente conhece até hoje, e é essa tabela que a gente vai trabalhar e conhecer um pouquinho sobre ela a partir de agora. Então, como eu havia falado, né, essas propriedades químicas semelhantes fizeram com que Mendeleev, nosso pai da tabela periódica, organizasse os elementos, né, dispondo eles de forma que a gente pudesse estudar e usar nos dias atuais. A tabela periódica ela é formada com os elementos dispostos da esquerda para a direita. Então nós vamos ter lá a ordem crescente da esquerda para a direita. E ela é organizada em duas linhas. Primeiro, a linha vertical, ou seja, as colunas, onde nós temos representadas as famílias. Nós temos no total 18 colunas, ou seja, são 18 famílias que nós temos na tabela periódica. E a segunda forma é a linha horizontal. Essa linha horizontal, então, formam-se os períodos. Nós teremos 8 períodos na tabela periódica. Cada elemento na tabela periódica é representado de uma forma, ou seja, a representação para todos os elementos é padrão. Nós temos aqui, então, um quadradinho aqui que representa cada quadradinho lá da tabela periódica. No meio, exatamente no meio desse quadradinho, nós vamos ter o símbolo do elemento e logo abaixo nós teremos o nome dele. Então essa é a representação dos elementos. Na lateral direita superior nós teremos aqui então o número de massa atômica dos elementos. E aqui no lado superior esquerdo nós teremos o número atômico desses elementos. Então esta seria basicamente a representação de cada quadradinho lá da tabela periódica. Vejam aqui então como exemplo. Então por exemplo aqui, ó, na tabela periódica nós temos então aqui, por exemplo, o ferro, certo? Temos aqui o ferro, no meio nós temos o símbolo, logo abaixo o nome, aqui em vermelho nós temos a massa atômica e aqui em preto nós temos o número atômico, que é o 26, tá? Então essas são as representações de cada quadradinho dentro da tabela periódica. Então, como cada elemento recebeu o seu símbolo? Nós vamos descobrir isso agora. Cada elemento é representado por um símbolo. Esse símbolo é de acordo com a IUPAC, né? A IUPAC nada mais é do que o órgão máximo da química, né? Nada acontece sem a IUPAC estar aprovando. E essas regras aqui foram criadas por Berzelius, um químico sueco, em 1814. Vejam que essa regra é bem antiga e é muito útil até hoje. Então, como que funciona a simbologia? Como que a gente cria o símbolo para os elementos? Como foram criados esses símbolos? Primeiro, usado a inicial do nome do elemento em maiúsculo. Nesse caso aqui, o hidrogênio, então, o símbolo será H, maiúsculo. Do carbono, C maiúsculo, e do oxigênio, o O maiúsculo. Essa seria a primeira regra para se colocar ou criar um símbolo para os elementos químicos. A segunda regra é a regra que complementa a primeira, ou seja, quando nós tivermos a mesma letra inicial, né, elementos que começam pela mesma letra, nós acrescentamos uma segunda letra em
minúsculo. Ok? Vejamos aqui no exemplo. Nós temos então o cálcio, o cádmio, o cério e o césio. Se eu colocasse simplesmente a letra C em cada um, eu não conseguiria distinguir, por exemplo, lá do meu carbono. Qual seria qual elemento? Então não tem como vocês identificarem apenas com a primeira letra em maiúscula, porque todas essas palavras, ou todos esses elementos, começam pela mesma letra. Então nós usamos a segunda regrinha, que é acrescentar, então, uma segunda letra em minúsculo. Então o cálcio, nós acrescentamos aqui a letra A, ficando Ca, o símbolo do cálcio. No cádmio, no segundo aqui, como já tem a letra A, segundo, a gente pula para a terceira letra. Então, ficando aqui Cd. Esse é o símbolo do cádmio. O cério, nós colocamos a letra E, então fica Ce. E o césio, como tem aí, a gente pula a letra E e passa para o S, ficando Cs. Então, quando elementos têm a mesma letra inicial, a gente acrescenta uma segunda letra em minúsculo, para não ficar com a mesma letra e a gente conseguir identificar mais facilmente. Algumas exceções, então, nós temos aqui alguns elementos da tabela periódica que não seguem nem a primeira e nem a segunda regra. Na verdade, seguem as regras, mas de uma forma um pouco diferente. Eles têm o seu nome derivado do original em latim. Então, a simbologia desses elementos é um pouco diferente. Eles recebem as letrinhas de acordo com o nome em latim. Por exemplo, o sódio, o nome em latim do sódio é natrium. Portanto, o símbolo aqui vai ser Na. Então, pegamos as duas iniciais aqui, as duas letras do nome em latim. Então, o sódio tem o símbolo Na, por isso o símbolo Na. O potássio vem do seu nome em latim, Kalium, então, portanto, letra K. Usamos aí para representar o potássio. O fósforo vem do seu nome em latim, Phosphorus, portanto, o símbolo dele será P. E o enxofre, que tem o seu nome derivado do latim, sulfur, portanto, o símbolo do enxofre será S. Então, esses elementos aqui que vocês observarem na tabela que o símbolo não tem nada a ver com o nome, é porque ele deriva do nome em latim. Por exemplo, aqui o K, aqui o P e aqui o S, derivando, então, a simbologia desses elementos. Ainda temos alguns exemplos, por exemplo, ainda temos alguns elementos que, por exemplo, recebem o seu nome relacionado com os astros, os planetas, estrelas, Sol, os países, continentes, cidades. Então, por exemplo, aqui nós temos o hélio, que ele representa o Sol e o seu símbolo será He. O európio, que deriva do continente europeu, da Europa, e tem o seu símbolo EU. E por fim, amerício, que vem de América e tem o seu símbolo representado pela letra A e o M em minúsculo. E por fim, nós temos ainda alguns elementos que recebem o seu nome em homenagem a quem os descobriu, aos seus descobridores. Por exemplo, o elemento einstênio que é em homenagem a Einstein, e tem o seu símbolo, as letras ES. O cúrio, o elemento que dá homenagem, ou que vem em homenagem, ao casal Pierre, ou Pierre, e Marie Curie, Marie Curie. São dois químicos aí que descobriram elementos radioativos e o símbolo é Cm. E por fim, o Rutherfordio, que é em homenagem a Ernest Rutherford
um dos químicos aí que ajudou a descobrir os modelos atômicos, inclusive a gente já estudou sobre ele, né? E o símbolo é RF. Então R maiúsculo e o F minúsculo. Então é assim que a gente faz para colocar então os símbolos dos elementos. Agora eu vou deixar aqui alguns exercícios para vocês praticarem a respeito dessa primeira parte aqui da tabela periódica.